do esôfago. A fisiopatologia também foi destaque no encontro de Goiânia e o Dr. Décio nos esclarece por que a manometria define alguns aspectos etiopatogênicos. As alterações no comportamento do esfíncter esofagiano inferior são os mais importantes elementos da fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico. Dois tipos de alterações nós encontramos, ou uma baixa pressão desse esfíncter, ou então o que nós chamamos de relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Esse segundo item, o relaxamento transitório, é sem dúvida nenhuma o mais importante agente, estando responsável por cerca de 75% dos episódios de refluxo observado nessa patologia. As alterações da pressão do esfíncter inferior podem estar acompanhadas de incoordenação motora do corpo do esôfago. Nesta situação, além de refluxo maior, há depuração inadequada do material refluído. Outra associação frequente é a baixa pressão de fechamento do esfíncter inferior do esôfago, com dificuldade de esvaziamento gástrico. Como você viu, são vários os mecanismos fisiopatológicos que determinam a doença por refluxo gastroesofágico. E o que será que todos esses mecanismos têm em comum? Novamente, a opinião do especialista. Qualquer que seja o mecanismo etiopatogênico envolvido, numa análise final, é a presença do ácido, quer por um tempo prolongado ou quer por quantidades de refluxos aumentadas, é que vai causar a lesão inflamatória do esôfago, conhecida como esofagite. E a lesão começa na lâmina própria do epitélio, por retrodifusão do ácido clorídrico. Como resposta à agressão, vai haver grande proliferação da camada basal, o aprofundamento das papilas e migração leucocitária para a camada epitelial. Com a persistente agressão, o epitélio, já lesado, pode deixar lacunas, que são as erosões e úlceras. As lesões da mucosa esofagiana detectadas macroscopicamente pela endoscopia ou microscopicamente pelas biópsias aparecem em mais de 90% dos pacientes com doença por refluxo gastroesofágico. Essa maioria apresenta a clássica esofagite por refluxo. Apenas uma minoria, menos de 10% dos refluidores, tem sintomas típicos ou atípicos, porém sem esofagite evidente. Todos eles, entretanto, necessitam de criteriosa orientação terapêutica. O tratamento da doença por refluxo busca aliviar os sintomas, cicatrizar as lesões e prevenir as recidivas e complicações. Estes objetivos podem ser alcançados de duas maneiras: diminuindo os episódios de refluxo e diminuindo o potencial agressivo do material refluído. A diminuição dos episódios de refluxo pode ser alcançada com medidas comportamentais e com terapêutica medicamentosa. Acompanhe as medidas comportamentais. Redução do peso corporal. O controle da obesidade é fundamental. O paciente deve ser estimulado a comer refeições mais leves em intervalos mais frequentes. Evitar gorduras, chocolate, chá, café e bebidas gasosas. Está confirmado que o fumo reduz a pressão do esfíncter inferior do esôfago e, portanto, agrava o refluxo. Elevação da cabeceira do leito. A colocação de blocos de madeira ou tijolos, elevando a cabeceira do leito 15 centímetros, é fundamental nas pessoas em que predomina o refluxo noturno. Evitar a siesta após as refeições também é importante. Evitar o uso de medicamentos como teofilina, anticolinérgicos e bloqueadores do canal de cálcio que alteram a pressão do esfíncter.
Além das medidas comportamentais que você acompanhou, a diminuição dos episódios de refluxo pode ser alcançada com terapêutica medicamentosa. No mesmo encontro de Goiânia, o professor Zateca também respondeu importantes questões sobre a terapêutica medicamentosa. Professor Zateca, quais drogas podem atuar diminuindo os episódios de refluxo? Gabi, existe um grupo de medicamentos que eles agem ajudando no tratamento do refluxo através de alguns mecanismos. Por exemplo, a bromoprida, a metoclopramida e a domperidona agem fundamentalmente favorecendo o esvaziamento do estômago e aumentando a pressão ao nível do esfíncter inferior do esôfago. No entanto, existe uma outra droga, que é a cisaprida, que ela, além desses mecanismos, ela age também sobre o corpo esofágico, aumentando o peristaltismo do corpo do esôfago e favorecendo desse modo que qualquer tipo de material refluído mais rapidamente seja levado de volta para o estômago. E o senhor considera que são drogas de primeira linha no tratamento da doença por refluxo? Na realidade, não. Os procinéticos, ao lado das medidas comportamentais, constituem-se adjuvantes no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. As drogas antissecretoras realmente são essenciais. Elas diminuem o potencial agressivo do material refluído. Isso é fundamental para que os objetivos terapêuticos sejam atingidos. A diminuição efetiva da acidez garante na quase totalidade dos pacientes o alívio rápido dos sintomas, a cicatrização e a prevenção das complicações. A secreção cloridopéptica representa a principal agressão para a mucosa esofagiana. E quais as drogas de escolha para o controle efetivo da acidez? São os antissecretores. Nós contamos com dois grupos de drogas desde a década de 70. Uns que agem diretamente sobre o receptor da histamina na célula parietal e outros que agem diretamente na bomba que produz o ácido clorídrico na TPase potássio ativada, são os inibidores da bomba de próton. Entre os bloqueadores dos receptores H2 da histamina estão cimetidina, nizatidina, famotidina e a ranitidina. E entre os inibidores da bomba de prótons estão omeprazol, lansoprazol e o pantoprazol. Já foram feitos vários ensaios clínicos que somam milhares de pacientes em todo o mundo, mostrando a eficácia dos antissecretores. Os índices de cura das esofagites, qualquer que seja o grau definido pela endoscopia, são muito bons e mostram uma vantagem significante dos inibidores da bomba de prótons sobre os bloqueadores H2. Acompanhe os resultados do ensaio multicêntrico europeu comparando a ranitidina com o pantoprazol. Em 4 semanas, a cura das lesões endoscópicas com a ranitidina foi de 57% e com o pantoprazol, 69%. Em 8 semanas de tratamento, os resultados mostram 67% com a ranitidina e 82% com o pantoprazol, com significativa diferença a favor do pantoprazol. No alívio rápido dos sintomas, os resultados também mostram a vantagem deste inibidor da bomba de prótons. Doutor Zateca, e por que essa diferença significativa a favor do pantoprazol? Porque para que nós tenhamos realmente um tratamento eficaz, é preciso que o pH intragástrico seja mantido acima de 4 por 18 horas ou mais, a fim de que o material refluído seja o menos lesivo possível para o esôfago. E há segurança nessa inibição da acidez? Perfeitamente, Gabi. Porque, em primeiro lugar, nós não vamos ter uma situação de acloridria durante as 24 horas do dia. Nós temos fase que o pH se mantém abaixo de 4. Em segundo lugar, quando nós suspendemos a medicação, após 48 a 72 horas no máximo, o pH intragástrico volta aos seus níveis normais. Estudos experimentais mostram que após a inibição da enzima hidrogênio-potássio ATPase ou bomba de prótons pelo pantoprazol,